Oi, gente, mais um podcast hoje com o Rodrigo Mozart e vocês vão curtir muito. E aí, galera, satisfação estar aqui com vocês, poder participar desse podcast tão especial que é o podcast da Roberta. É isso aí, coloque seu cinto e vem com a gente. Gente, mais um podcast e hoje você vai conhecer um pouquinho mais da história do Rodrigo Mozart, né? Tem um talento no nome e na vida. Por favor, deu certo. Deu muito certo, né? Certo. Talvez não tenha dado muito certo porque minha mãe escolheu o nome errado, né? Rapaz, você sabe que as pessoas perguntam pra mim se eu acredite se puder, se quiser. As pessoas me perguntam se eu sou parente do Mozart. Aí eu falo, gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mas não é. Não. Mas então, se apresente. Quem é o Rodrigo Mozart? Meu Deus. Gente, sou Rodrigo Mozart, tenho 40 anos, casado, pai de uma menina linda chamada Ana Clara. Você precisa conhecer minha filha, viu? Preciso. Por favor. Também tô trazida aqui. Por favor. E é isso aí, não sou parente do Mozart, já vamos... Mas tem um talento musical. Tenho. Meu pai, ele é maestro, né? E aí ele colocou meu nome e o nome do meu irmão, o Binho, ele colocou o sobrenome. No do Binho ele colocou o primeiro e o segundo, o Weber, né? Que também é um músico, e que é Weber, né? Aqui no Brasil a gente fala Weber. E também Gerson, que também acho que foi um compositor também, enfim. Se não foi, me perder. Não quero saber de tudo, né? O seu pai sempre foi apaixonado por música? Cara, desde que eu me entendo por gente, eu tenho essa visão do meu pai, com o instrumento debaixo do braço, estudando. E minha mãe até conta, antes mesmo de eu nascer, né? Quando ela ainda namorava com ele, que ele era música 24 horas, assim, né? E eu me lembro que uma coisa que minha mãe falava, depois de casado, que meu pai, às vezes, ele entrava dentro do quarto para estudar as partituras lá, e ele não almoçava ou ele não jantava enquanto ele não terminasse aquela pilha de livros. Demais. E eu costumo dizer que se eu soubesse por 20% do que meu pai sabe, eu estaria muito mais longe do que eu cheguei, né? Porque eu tenho plena convicção que eu estudei muito música, mas não cheguei nem perto de 50% do que meu pai estudou, né? Não ficou sem almoçar? Não, eu realmente parei para almoçar. Né? Rodrigo, quando que você descobriu, assim, que você falou assim, nossa, que uma coisa é você ser criado ali num ambiente de música, então isso se torna comum para você. Sim. Mas quando você descobriu assim, eu gosto disso, eu gosto de música. Uma vez eu estava falando sobre isso, é muito interessante, porque assim, eu não queria ser músico, tão pouco cantor. O que você queria ser? Cara, eu queria ser jogador de futebol. Não deu certo. Eu queria ser jogador de futebol. Depois eu descobri que eu tinha habilidade para desenhar. Uma das coisas que eu queria fazer, ser jogador de futebol e ser desenhista. Essas duas coisas eu pensei em ser. Músico. Quem já era também tá ali para arte também. Já estava para arte, né? Mas pro lado artístico. Mas ser cantor, ser músico, cara, foi uma coisa muito assim. Meu pai fala que às vezes ele estava estudando no quarto e eu brincando no quintal, do lado da janela, eu ouvia ele tocando e eu imitava o que ele estava tocando. E às vezes meu pai fala que eram coisas difíceis, mas eu reproduzia, mas assim, não tinha intenção. Mas quando eu fiz 15 anos de idade, uma parte da minha história muito legal, eu fiz um peneirão para vir para a categoria de base do Guarani em Campinas. Nessa época eu estava na cidade de Lins. E aí eu me lembro que eu passei no teste, né, no peneirão. Todo mundo sabe, o pessoal da antiga sabe que é peneirão, que é um teste, né, onde todas as crianças vão lá e quem vai se destacando vai ficando. Quem não se destaca, tchau. Mas você fazia a escolinha de futebol nessa época, não? Sim, fazia, né? Então eu não tinha contato musical a não ser na igreja e em casa através do meu pai e dos meus irmãos, que já despontava assim uma certa vontade de ser músico. E aí eu me lembro que quando eu passei nesse teste, né, eu fui falar pro meu pai e pra minha mãe, e aí eles não deixaram, né? Naquela época ainda era muito restrita a questão da igreja para algumas coisas. E aí, com 15 para 18 anos, eu tive uma crise de identidade, sabe? Eu não sabia o que fazer mais, porque meu plano de vida era ser jogador de futebol. E aí, ser desenhista, eu continuei, mas
não quis seguir a carreira, né? Mas com 18 anos, eu me lembro que eu estava num culto, muito bacana essa parte, eu estava num culto, aí eu ouvi o pregador falando assim, você não pode ficar aqui dentro da igreja sem você saber o que Deus tem para sua vida. E aquela palavra foi entrando dentro de mim, e eu lembro que na semana que antecedeu esse culto, eu questionei bastante meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Porque eu falava, um canta, outro toca, outro prega, outro faz isso, outro faz aquilo, e eu não faço nada, né? Tipo, eu era esquentador O que de eu quero banco, fazer, vocês não literalmente. querem deixar, né? É aquela crise que todo jovem tem, né? Todo Adolescente. adolescente tem. E eu me lembro que quando eu vi esse pregador falando sobre isso, essa palavra marcou meu coração naquela hora e minha atenção, né? Aí eu comecei a falar com o Espírito Santo, num particular. Interessante que eu já era batizado com o Espírito Santo, como a gente estava falando aqui. E aí eu me lembro que eu comecei a falar com o Espírito Santo ali na hora, se aquela palavra era para mim, eu precisava saber o que ele queria de mim, né? E aí ele falou, o pregador falou assim, você precisa perguntar para Deus o que ele quer de você, porque ele vai te responder. E na semana, Deus usou 3 pessoas para falar comigo, que Deus ia me usar no louvor. Quando Deus falou através da terceira pessoa, vou falar só da primeira, que a segunda e a terceira eu não lembro direito, mas a primeira, foi um cara que, tava indo comprar pão, o cara parou, desceu da bicicleta no farol, me gritou meu nome. Eu não lembro desse cara, até Você hoje não eu não sei, conhece. não sei quem era esse cara. Até hoje eu não sei. Se ele estiver assistindo, por favor, se manifeste. Que eu gostaria de conhecer ele, né? Porque Deus usou ele para falar comigo. Aí eu me lembro que eu peguei, virei para trás, aí ele falou: Deus vai te usar no louvor, do outro lado da rua. Deus vai te usar no louvor, recebe essa palavra. Aí eu falei: Amém. Fui, comprei meu pão, voltei. Isso foi na segunda-feira. Então foi na quarta, eu fui na consagração, Deus usou outra pessoa para falar comigo, uma irmã do círculo de oração. E aí quando foi no domingo, Deus usou outra pessoa para falar comigo. E aí, na outra segunda, eu levantei já ciente do que Deus queria de mim. Aí eu falei, bom, se Deus me quer na área musical, então eu vou me dedicar ao máximo que eu puder. Foi aí que começou minha caminhada musical. Então, com 15 anos. 15 para 18. Mas desde pequeno ele tinha talento, a gente estava aqui até meio que discutindo. É. Porque ele ganhava os solos dos conjuntos lá infantil lá da igreja. Então, não era intencional, né, na verdade. Mas ele ganhava porque ele era o mais afinado. Então, assim, Jesus. desde pequeno, a gente já sabia que quem ia solar era o Rodrigo. Meu Deus. E é bom o pessoal ficar claro pro pessoal que quando eu recebi meu primeiro solo, eu lembro até hoje, era uma canção que fala não há outro igual a você. Não. Não lembro, acho que era isso. Depois, se eu lembrar, aí você põe na legenda. E aí eu me lembro que eu fiquei aflito, né? Porque eu vim pra casa com o disco, né? Que a irmã Miriam mandou pra mim. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha A mãe. gente tinha os caderninhos, Exato, lembra? azulzinho. Era. E eu me lembro que eu cheguei com esse disco em casa e falei pra minha mãe, eu preciso cantar essa música, eu nunca cantei. E, cara, minha mãe me ajudou em casa e foi a primeira vez que eu solei uma música na igreja e não parei mais, continuei e tô aí até hoje. Virou o solista oficial. Exato. Para o desespero dos desafinados que queriam uma beirinha. Não, mas é louco isso, né? Pensar que mesmo sem ter a intenção, né, já tinha alguns insights que eu acredito muito hoje, né? Estudei algumas coisas sobre isso, sobre a facilidade que a criança tem de aprender algumas coisas, né? E por mais que ela não use isso na sua infância, mais para frente ela vai descobrir que ela tem aptidão para aquilo, né? Muito E o legal. engraçado é que assim, no ambiente da igreja, né, que às vezes as pessoas falam assim, é um ambiente de um culto religioso, mas não é só isso, Não. né? É um ambiente que você descobre Cultural. os seus talentos, as suas Exatamente. habilidades. Às vezes a pessoa tem uma habilidade para falar na oratória, ele prega bem, mas ele está desenvolvendo a oratória dele. Exato. Ou na própria comunicação com as pessoas ali, com o pessoal da recepção, do louvor, alguma coisa assim. Então, assim, eu costumo dizer assim, criem seus filhos na igreja. Exato. Porque ali eles vão desenvolver e vão aprender as suas habilidades também. Sim. Lembrando, eu reiterando o que você falou, eu tenho colegas que começaram a interpretar como é que fala? Nas festas de criança ali, interpretando um personagem da Bíblia, e hoje alguns amigos meus, eles são artistas mesmo, né, de fato. Então é muito bacana isso, eu louvo a Deus por ter participado de uma igreja
que dava, né, todo esse espaço pra Oportunidade. gente, né? E querendo ou não, essa questão cultural na minha mente sempre foi muito forte, né? Eu falo pra galera que a gente cresceu, eu, meus irmãos e todos os nossos amigos, né? A gente cresceu num ambiente musical muito forte, né? Muito forte. A gente tinha ótimos cantores, ótimos musicistas e por aí vai. Então tudo isso a gente tinha de graça. E com certeza foi o que incentivou muita gente. Legal. Rô, e como que é ser um cantor gospel Meu cristão, né? Deus. Agora a gente não tá nem querendo usar mais o gospel, Sim, né? tá fogo, tá fogo. Hoje em dia, porque assim, antigamente a gente via muito assim que era um talento, um dom e era uma vocação ali, e hoje virou um trabalho, virou um Status, negócio. né? Não, e assim, as pessoas conseguem sobreviver disso hoje Sim, também, né? E isso veio de uma transformação de uns anos para cá. Como sim. que é isso tudo para você? Qual é a sua visão disso? Bom, primeiro ponto a se considerar é o propósito, né? Como eu falei, quando eu entendi que Deus queria aquilo de mim, eu não fui estudar para ser cantor profissional, não. Eu queria cantar bem no domingo. Eu queria tocar bem no domingo, que até então era a comunidade onde eu servia a Deus, né? Então, assim, eu não tinha essa coisa de querer ser cantor profissional, ser músico profissional. Isso foi nascendo depois. Acredito eu também que foi um caminho que Deus foi me esclarecendo aos poucos, né? Para que depois eu realmente seguisse essa carreira. E hoje sim, eu sou um cantor gospel, mas assim, eu tenho plena convicção do que eu faço, para quem eu faço, e costumo dizer para muitas pessoas que existem muitas pessoas com o nome de cantor gospel, mas infelizmente estão com o foco errado, né? Uns estão com foco em ganhar dinheiro, que eu não acho errado. A parte artística precisa ser considerada, com ressalvas, talvez a gente fale disso ou não. Mas eu acho que o grande X da questão não é somente você ser um cantor gospel, né? Qual é o seu propósito? Qual é a marca do seu ministério, né? Porque eu sempre costumo dizer para as pessoas que o cantor gospel ele não lembrado ou marcado somente pela sua arte. Ele é marcado pelo seu testemunho. Ele é marcado pela sua história de vida. Porque a gente costuma dizer também que a música que a gente faz dentro da igreja, ela não é só uma música bonita, ela cura, ela transforma, ela liberta. E esse é o foco principal. Então, assim, eu me vejo hoje como um cantor gospel, independente do tamanho que seja meu ministério, do tamanho que seja o meu sucesso, o foco ele nunca mudou. Então, O que eu acho legal do mercado gospel, né? Vou usar esse termo, mas não é um termo pejorativo, é só sim, dizer uma questão de expansão. Ele tirou a música religiosa ali de dentro da igreja. de quatro paredes, Perfeito. então você teve um maior alcance. Sim, com Com certeza. esse maior alcance, vem outras coisas junto. Por Sim, exemplo, você vem o reconhecimento. Por quê? Porque para quem está dentro da igreja, é só o Rodrigo. sim, O menininho que fazia bagunça que roubava meus solos. sim, Mentira, que eu nem canto tão bem assim. Mas, assim, você, quando chega em outros lugares, você é reconhecido. Tem sim. pessoas que querem tirar foto, tudo. E isso faz parte do mercado da música. Sim, Porque faz você começa a ser parte. reconhecido, as pessoas querem foto. Como que você encara tudo isso? Por que eu tô te perguntando? Uhum. Porque tem artista gospel que fala assim, eu não quero tirar foto porque o que eu faço é um louvor a Deus e eu não quero ser reconhecido. Só que você tira um pouco aquela da humanidade de estar ali no contato com as Sim, pessoas que dão esse retorno para você. Né? perfeitamente. Então eu falo assim, o cara que não quer ser reconhecido, canta dentro do banheiro. Não tem. Né? Não põe no Instagram, não põe no YouTube. Por quê? Porque as pessoas querem ter essa proximidade. E você, que tipo? Sim. Para mim, você é de um tipo. Agora, como você é? Qual é o seu tipo? Sim, cara, eu sou acessível. Eu não tenho essa questão de não tirar foto. Eu acho Você assim, acha que tirar uma foto com você tira não, a sua santidade, o seu não, espiritual? jamais. Até porque eu aprendi uma coisa da minha caminhada que
que me marca muito. Às vezes eu vou numa igreja que tem uma pessoa ali que eu não conheço ela, mas ela me conhece, porque ela me ouve todos os dias. Exato. Se eu não for gentil com ela, se eu não tirar às vezes uma foto para ela, pode significar algo muito, muito, muito profundo, porque Uma decepção, na verdade, né? Exato. Se eu não tirar, ela pode se frustrar. E o mais legal é você mostrar para a pessoa que a única coisa que diferencia de você para ela é o talento de cantar, mas que você é uma pessoa igual a ela. E eu faço questão de ser assim. Uma vez eu fui numa igreja, vou contar um rapidinho. Eu fui numa igreja e eu lembro que eu sentei no banco, tava eu e a Daiane, né? Sentei no banco e tinha o resto do banco todinho, ninguém sentou. E aí eu olhei do lado, tinha uns irmãos de pé. Aí eu falei pra eles, pô, senta aqui, né? Aí eles falaram, não, esse banco é só pra você. Eu falei, negativo. Falei, ó, Gil, nem sou tão aqui. gorda assim. Falei, tudo bem que eu tô gordinho, mas olha o resto do banco aqui. Aí eles falaram, não, a gente não pode sentar, porque é ordem. Aí o que eu fiz? Pra confrontar essa visão, porque se eu ficasse sentado, eu daria mau exemplo pra eles. E aí o que eu fiz? Eu fiquei de pé. Aí eles olharam pra mim e falaram, não, pelo amor de Deus, senta lá. Eu falei, eu só vou sentar se vocês sentarem. E aí eles ficou constrangido, porque estava na hora do culto. E eu fiquei de pé. Aí eles sentaram. Quando eles sentaram, eu sentei junto. E aí eles ficaram meio constrangidos. Aí eu falei pra eles, tá tudo certo. Falei pra eles, eu vim congregar na igreja de vocês, mas eu vim fazer o que eu faço lá na minha igreja, tá tudo certo. Então eu nunca deixei de ser acessível. A minha mulher até fala, né? Poxa, você quer falar com todo mundo. Eu falo com todo mundo, porque assim, eu entendo que eu fui ali e eles estão me esperando. Então eu tenho que chegar ali, eu tenho que ser bacana com eles. E eu acredito muito que a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que a gente não sabe o decorrer da nossa vida. Eu costumo dizer que às vezes você está falando com uma pessoa hoje que você não está tendo nenhum tipo de vínculo, mas talvez amanhã vai acontecer alguma coisa que através dessa pessoa você vai ser abençoado, ou até mesmo você vai ter a oportunidade de abençoar ela. E é um testemunho também, Exatamente. né? E é um testemunho, porque assim, você não conhece a pessoa, mas a pessoa te ouve todo dia. Ela Exato. conhece o seu timbre de voz, Exato. conhece as suas voltinhas, conhece, né? Exatamente. Conhece tudo aquilo e de repente fala, meu, o cara nem Isso. me notou, o cara nem me deu a paz do Senhor. Você... Tudo bem, queridos, que vocês têm que ter bom senso Lógico, também. isso. De não alugar o cantor, o ator, quem quer que seja. Mas o ator, o cantor também tem que ter bom senso de saber que Sim. aquilo ali faz parte, né? Exato. Tipo, eu já participei de eventos onde a gente saiu, foi falar com todo mundo, e alguns cantores ficaram dentro da van. Cara, cada um faz do seu jeito. Eu não consigo porque eu já estive lá, né? Eu já fui fã de algum cantor. E eu também não acho errado ser fã de alguém, até porque quando a gente admira é legal. O que acontece é que quando a pessoa tem a oportunidade de ter um contato comigo, eu preciso mostrar para ela que essa proximidade que ela, ou melhor, essa distância que ela imagina na cabeça dela não existe. E é aí que eu procuro conversar, procuro saber um pouco da vida das pessoas. E eu acho muito legal, porque eu sou conversador, né? Eu gosto de conversar, gosto de fazer amizade. E às vezes eu saio de uma igreja, pô, no outro dia tem uma parte de gente me seguindo, conversando comigo, e eu converso mesmo. Eu tive uma situação aqui no teatro, que veio o Cortella. E a hora que eu tava entrando para estacionar, ele tava saindo do táxi. Ele veio de táxi, não sei de onde ele veio, mas ele veio de táxi. Sim. Eu falei assim, gente, eu olhei, eu tava ali e o Cortella. Eu falei, é uma oportunidade única. Quando que eu vou encontrar esse cara de novo? Exatamente. Nunca. Aí eu cheguei respeitosamente, fiz uma boa noite. Eu sei que é muito desagradável. O senhor tá chegando agora, deve estar cansado. Nem sei de onde o senhor tá vindo. Falei, mas eu posso tirar uma foto com o senhor? Sim. Aí ele falou assim, claro! Aí tirou uma foto, falei, pronto, não vou mais perturbar o senhor. Peguei meu celular e fui embora. Sim. Por quê? Porque eu também não queria pendurar no cara, Sim. né? O cara nem me conhece direito e ele ia ter uma apresentação ainda. Sim. Então, assim, eu acho que vale o bom senso das duas partes, Das né? duas Tanto partes. do artista quanto do fã lá, que não precisa ficar lá babando toda hora, mas Sim. demonstrar aquele carinho é sempre bom. Mas vale a pena, vamos supor, se você sai, se eu tô na minha igreja, vamos supor, eu conheço praticamente quase todo mundo lá, e quem eu não conheço, uma hora ou outra eu vou conhecer, né? Na minha igreja é diferente, agora eu saio daqui, vamos supor, para ir pra Bahia, pô, eu vou numa igreja que ninguém me conhece lá, ou poucas pessoas me conhecem. Cara, vale a pena eu me esforçar
para atender o máximo de pessoas possível. Até porque eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de voltar lá. E assim, eu valorizo muito aquelas pessoas que me ouvem e valorizo as pessoas que, além de me ouvir, oram pelo meu ministério. Então, assim, eu costumo dizer que muitos joelhos se dobraram para que eu pudesse chegar até aqui. Então, quando eu tiver a oportunidade de falar com alguém, a pessoa falar para mim, poxa, como suas músicas me abençoam, eu ganho o dia ouvindo isso. Tá certo. Rô, na minha época falava em álbuns, né? Sim. Quantos álbuns tem gravado? Como que funciona isso hoje? Ah, hoje caiu, né? A gente não. Poucos você ouve, pouco se ouve falando Mas que alguém você tem gravou. álbuns? Tem. A palavra ainda existe. É. É porque. Perdão. É porque assim, pouco você ouve hoje alguém falando que gravou um disco de 10 faixas. Embora tá voltando aos poucos, de maneira bem lenta, mas hoje você ouve muitas pessoas falarem de EP, as pessoas falarem de single, que é uma música só, EP até 5 músicas, disco geralmente acho que é para cima de 7 ou 8 faixas, né? E hoje é raro acontecer isso, as pessoas estão gravando mais EP, até porque tudo é digital hoje, né? E assim, a quantidade, se a gente for parar para pensar, a quantidade de músicas que estão sendo lançadas nesse exato momento é uma infinidade de músicas, são muitas músicas. E às vezes, antigamente, a gente tinha aquela coisa de comprar o CD ou comprar o disco, né? Eu peguei o finalzinho do disco ali, eu não cheguei a pegar tanto, mas às vezes você pega o CD, eu pego o disco, e da faixa 1 até a faixa 10, 12, 14, tinha uma história ali, né? Um contexto. Hoje. Era quase que uma cantata, né? Exato. Porque era uma música que completava a outra. Perfeito. Essa experiência hoje, de certa forma, ela meio que se perdeu. E tem dias que eu vou lá, ouço aqueles álbuns que eu via da faixa 1 até a 10, que seja a 10ª, e era uma experiência diferente. Hoje, você ouve uma música hoje de um cantor, daqui a pouco você já pula para outro, Spotify, Deezer, que seja, e sim, a galera não tem muita paciência hoje de ouvir um disco inteiro, né? Você tem vitrola em casa? Não tenho. Eu tenho vontade de comprar uma, mas eu não tenho. Poxa. Nossa, lá na minha casa tinha uma que colocava um monte de disco. Legal. E aí ia caindo um por vez, assim, sim, ó. Aí sim. era Luiz de Carvalho. Tive a honra de conhecer ele, cara. Nossa, tinha um monte de antigos, assim, que meu pai colocava, assim. Nelson Ned. Jesus. Nossa, tinha um monte. Era, antigamente, eu acho que tinha um nome. Não, depois migrou para disqueteira, né? Mas não, depois tinha assim, primeiro era a vitrola, aí depois teve o 3 em 1. Isso. Que aí tinha a fita cassete. Exato. É cassete que fala? Fita cassete. Era o LP disco. e o rádio. Exato. Aí depois veio o CD. Isso. Gente, quando eu comecei a namorar com o Saulo, sim. ele me deu um toca-CD. Jesus, sim. Gente, era como se ele tivesse me dado hoje um iPhone. E a gente andava com aquilo na rua. Aquele negócio assim, ó. Assim, aquele foninho assim. E eu me sentia a Patricinha, porque ele tinha me dado um toca-CD. Que louco. E aí depois o carro dele era chique, porque tinha a disqueteira lá. A disqueteira que ficava lá atrás. No porta-mala, com 500, sei lá, 500 não, era um exagero, mas era tipo 24, tinha 6, 12 e 24. Legal. Ele tinha uns 24, ele, no final de semana ele trocava os CDs, colocava lá. E hoje, recentemente, há uns um mês e meio atrás, 2 meses, comprei um pendrive do Pastor Rael. Com todas as canções. Que tem lá, eu acho que o Pastor Rael colocou mais de 150 músicas lá. Olha só, aí eu fico imaginando assim, uma disqueteira do Saulo virou um pendrive. Virou. E olha que louco, quando a gente fala do digital, hoje você lança uma música no Brasil e nesse mesmo exato momento, a pessoa que está lá no Japão está ouvindo. É muito louco. Inclusive, fazendo um parêntese, o nosso podcast está chegando no Japão, porque já tem gente assistindo lá. Ó, que chique. Gostei, né? E é a modernidade, né? Hoje está muito fácil. Mas qual que é o futuro do cantor? Pensando nessa dinâmica toda, qual vai ser o futuro? Então, na pandemia eu descobri uma plataforma que eu não sabia que existia. Que é cantores que se apresentam no multiverso, né? É multiverso que fala? Do online ali, né? Eu sei, eu não sei direito como que funciona, mas tem um mundinho deles lá. Exato, eu não sabia, e aí eu parei para ler, para assistir uns vídeos,
Eu achei fantástico, que é um cara que ele senta na frente do computador, na câmera aqui, e ele toca e canta como se ele estivesse apresentando para Para uma uma galera. galera. E o mais legal é que tem shows fechados. Ah, Tem, é? vamos supor, a pessoa contrata o cara, ele vai lá. Poxa, quem tem interesse, procure saber um pouco mais. A pessoa vai lá, marca o horário, ele chega no horário certinho na casa dele, ele entra online e tem lá 40, 50, não sei quantas pessoas, e as pessoas pagam para ouvir ele cantando. Que É muito legal. legal. Então, assim, o avanço musical está extremamente rápido as coisas de acontecerem, né? Isso foi uma situação que a gente falou. Tem outras situações que o pessoal falam de que a música ela vai migrar cada vez mais pro eletrônico, né? Que está acontecendo, cada vez mais digital. Mas eu acho que a arte ainda continua tendo seu espaço, né? Que é o cantor executar ao vivo, né? O musicista também executar ao vivo. Então eu acho que a música ela vai evoluir muito. Para hoje, a gente pegar o celular, você entrar no Spotify, não é propaganda do Spotify não, mas você entrar ali, numa das plataformas, que é o Spotify, e você encontrar cantores do mundo inteiro, cara, é um avanço muito, muito alto, coisas que eu jamais pensei que poderia existir. Inclusive, nosso podcast está no Spotify também, Olha tá, aí, gente? Tá chique, a gente olha está aí, acompanhando. tá fogo. Bom saber, né? Eu falo, Rô, porque assim, eu vivi uma época, nós vivemos, né? Nós estamos perto ali da idade. Mas ele faz questão de deixar bem claro que ele é mais novo que eu. Mas é pouca coisa, viu, filho? Pouca coisa. O que acontece? Eu vivi uma época que se a Rô tivesse um CD que fosse bacana e eu quisesse, eu tinha que pedir emprestado, ou ela tinha que fazer uma cópia para me dar. Hoje acabou isso. Tá bom. Ô, Rô, a gente viveu uma época que você estudou música também. Sim. A gente pegava métodos. Hoje a galera entra no YouTube e tem um monte de professor ruim, bom, mais ou menos, mas tem, né? Na nossa época não tinha tudo isso. Era né? o Bona. Eu falo hoje de Bona pra galerinha mais jovem, eles ficam olhando assim pra Que é mim, isso, Pozzoli, né? eles ficam olhando, pois é, gente, a gente passou uma época que tudo era muito devagar, né? E hoje as coisas estão extremamente Rápidas demais. Sabe por que eu pergunto isso? Você viu aquela propaganda que eu amei da Kombi com a cantora. Gente, eu esqueci o nome da cantora, mas eu vou lembrar. Mas que houve uma polêmica porque eles usaram a inteligência artificial para colocar ela ali e a voz dela cantando tudo. Então eu fico imaginando assim, será que a gente vai chegar nesse nível que eu falo de filme de ficção científica, que tudo isso, assim, o computador vai dominar isso? Tipo assim, é claro que vai continuar sendo arte, vai ser, continuar sendo música, continuar sendo uma obra de arte, mas assim, não executada por uma pessoa, na verdade. Cara, eu acredito. Não é uma coisa que, assim, assombra. A Sombra, tem um filme, eu não vou me lembrar agora, que parece que foi um ator só, e o resto dos atores era tudo O computador que fazia lá. computador, e ele falou, eu pelejando para lembrar, e ele falou que foi difícil para ele, porque ele tinha que tinha que contracenar com alguém que não existia, né? Que era tudo computadorizado. Tem um nome que fala, mas não é minha área, eu não vou lembrar. Mas eu acho que vai chegar assim. Vai chegar cada vez mais. Esses dias também eu estava vendo um fórum sobre tecnologia. Eles falaram que cada vez menos a gente vai ter que sair de casa para comprar as coisas, né? E, cara, tá avançando numa velocidade considerável a tecnologia, né? E não só na arte, na música, é em tudo, Em né? tudo. Hoje, assim, eu falo da minha profissão, sou advogada. Hoje eu fiz uma audiência de mais de 1 hora dentro de casa. Bom, Eu liguei ali meu tablet, liguei o computador e fiz a audiência. Ouvimos várias testemunhas, vários réus, né? Mas assim, dentro de casa. Então, cada vez menos a gente tem que ter a necessidade de sair de casa para trabalhar. E exatamente. assim, né? E dá um pouco de receio, porque assim, né? Será que a gente vai ficar perdendo Contato. esse contato, essa. Sabe? Porque tem hoje gente que fala assim, né? Não me liga, manda mensagem que eu decido se eu vou Sim, atender ou não, se eu vou sim, responder ou não, né? Então tem sim, gente que já não tem paciência de atender telefone, tem sim. gente que não tem paciência de ir mais para reunião. Então, assim, a gente está vivendo uma coisa que a gente precisa
parar um pouco, Ponderar. respirar e falar, peraí. Então daqui a pouco ele tá fazendo churrasco de família online. Cara, isso Assa acontece. sua carne daí que eu asso minha carne daqui. Isso acontece. E tem pessoas que naturalmente elas vão ficando mais individualistas, né? Eu me lembro, Rô, que na pandemia em si, eu trabalhei muito mais para quem estava fora do Brasil do que para quem estava dentro. Eu trabalhei para um cara que estava na Suíça, um cara que estava nos Estados Unidos e um cara que estava na França. E assim, era a quantidade de coisas que a gente trabalhou era altíssima, era muita coisa. E eu trabalhava do meu estúdio sozinho, eu, microfone e ele, no máximo ali, numa videoconferência. E, cara, o contato físico, ele meio que não existiu ali, né? Praticamente não existiu. Mas é o avanço da tecnologia. Mas eu continuo, tem dia que eu tô ali no estúdio, tem hora que poxa, eu preciso sair, preciso ver pessoas, né? Porque senão você fica no seu mundo ali, muito cara, solitário. muito solitário, é muito solitário. E por falar em solitário, coisa que o Rodrigo não é solitário. Por favor. Bem casado. Sim. E agora, sim, com uma bebezinha, Ana Clara. Minha Tá menina. com quanto tempo? 9 meses. 9 meses. Como que está sendo na sua vida? Porque é uma mudança. Muito radical. Vocês planejaram? Sim. Foi no tempo assim? Porque o pessoal fica assim, né? A gente namora, pergunta quando vai casar. Casa, pergunta quando vai ter filho. Exato. Tem o primeiro, já pergunta quando vai vir o segundo. Por favor. Tô vivendo essa fase, né, do pessoal. E aí? Não, aí a criança não pode agachar. Fala, tá pedindo irmãozinho. Meu Deus, Como cara. que tá sendo esse descobrimento pra você? Cara, eu nunca me vi pai. Nunca me vi pai. Então, assim, eu costumo dizer que uma coisa muito engraçada, quando a Ana Clara saiu da barriga da Daiane, eu fiquei assim, eu olhava pra Daiane, olhava pra Ana Clara, eu não sabia pra onde olhar, né? Tipo, faço o que agora, Eu né? fiquei perdido, assim, aí eu me lembro que tem uma hora que eu dei uma travada lá, aí a médica falou, ô pai, vem aqui, aí ela ficou falando, ô pai, vem aqui, aí eu olhando pra comigo? Daiane. Eu sou o pai? Aí teve uma hora que ela falou, ô pai, aí eu olhei, aí eu falei, ela falou, é você, aí eu fui lá, segurei a Ana Clara no colo, eu falei, meu Deus, cara, é minha filha, né? Tipo, é uma... Ali eu disse pra minha mulher que parece que eu me desintegrei assim e voltei. E aí quando eu voltei já tava tudo diferente, né? Porque eu entrei no hospital, eu e a Daiane, e a gente saiu, eu e a Daiane, com a Ana Clara no colo, né? E aí pra mim, meu mundo mudou. Tudo. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é olhar pra minha filha. Eu chego em casa, às vezes ela tá dormindo, eu pego a babá eletrônica e eu fico ali olhando. E às vezes eu fico horas olhando a babá eletrônica, porque é uma transformação ímpar. Quem é pai entende, quem não é pai ainda vai passar por isso. E a sua vida, eu me aceitei ficar em segundo plano por ela. E eu tô amando isso. É maravilhoso, de verdade. E ela já chega mandando, né? Tipo assim, já não manda. sabe falar, mas já manda desde o primeiro pô. dia. Já ocupou o espaço dela lá, e o espacinho que às vezes a gente acha, isso aqui eu ainda tenho. Ela vai lá e pega e tá tudo certo. É maravilhoso. E é engraçado que com a maternidade, com a paternidade, a gente se descobre uma pessoa que a gente não era. Exato. Inclusive, medos. Sim. Né? Porque assim, enquanto a gente tá sozinho na vida, assim, né? Você fala assim, sou eu por mim mesmo, então assim, Sim. você não tem muitos limites, assim, mas quando você se vê ali responsável por uma esposa, por uma filha, eu acho que cai alguma coisa. Assim, você tem medo hoje de alguma coisa? Sim. Tipo, eu não trabalho tanto, não trabalho até mais tarde como eu trabalhava antes, né? Então, quando vai dando o meu horário ali, eu já fico pensando, poxa, preciso ir embora para ficar com a minha filha. E, cara, uma coisa muito louca que aconteceu comigo foi ver a força que minha mulher tinha, né? E vocês, mulheres, todas que estiverem me ouvindo, e você, Rô, Pamela, a força que a mulher tem para gerar, para carregar a criança, quando eu vi minha mulher tendo ali a criança lá aqui na mesa ali de cirurgia, é uma construção de muitas coisas que você aprende, né? E eu até falei para minha esposa, eu falei, cara, eu não sabia que você era tão forte, né? Ela falou, mas por quê? Eu falei, não, porque você acabou de ter o nenê, daqui a pouco já foi pro quarto, daqui a pouco você já estava amamentando. É muita coisa pra gente. Eu estaria lá ainda. Eu falo que nenhum homem ia aguentar isso aí, não, esquece.
esses homens aí que quer esquece. Não tem lógica, não tem como. E assim, você passa a ver o mundo de uma forma diferente, né? Contextualizando o que você falou, hoje eu sofro muito mais pelo filho dos outros como eu sofria antes. Hoje eu vejo algumas atrocidades, aquilo mexe comigo num nível que às vezes eu fico, às vezes a Dani fala, meu, já tá bom, já falou disso. Eu falei, não, cara, mas não pode. E assim, não é com a minha filha, mas eu tô sofrendo, né? É muito louco. A gente passa a ser mais sensível a certos Muito. assuntos, né? E assim, mulher, você tem um mês todo, assim, mas tem aquele período de TPM, né? Exato. Que a gente fica mais sensível. Mas eu acho que para o homem é quando realmente tem essa parte da paternidade, você fala assim, meu, peraí, calma, né? Esses É dias eu muito tava, forte. assim, tantas coisas que a gente até para de assistir televisão, né? Sim, Porque a gente vê guerra, a gente vê tantas outras coisas, você fala assim, meu, e se fosse minha filha, se fosse minha esposa, esses dias eu achei o máximo, assim, não o máximo, a situação em si, mas o resultado, que foi recente que uma moça foi abordada por um estuprador e o pessoal se comoveu ali, falou, não, foi exato. lá e salvou a moça. Aí você fala assim, ai, graças a Deus, tal, mas assim, a gente fica mais sensível, né? E fica Fica. preocupado. O que vai ser desse mundo? O que vai ser da Sim. guerra? O que vai ser do amanhã? A gente fica. E tem uma coisa que aconteceu comigo, muito louco, né? Que eu até falei, nossa, acho que você tá doido, né? O que aconteceu? Um dia eu fui trocar ela, né? A primeira vez que fui trocar ela, né? E aí ela tava toda nua ali, aí eu fui limpar ela, né? Aí eu limpei ela e eu pedi desculpa por estar vendo ela nua, né? Aí eu falei, meu, você tá doido. Só que aí depois vendo um vídeo de um pai, né, que trabalha com outros pais, explica, pais que às vezes não tem a mãe por perto, e ele precisa criar a criança. E aí ele tava falando que é normal existir isso, né? Porque você vê uma criança indefesa e você quer ter todo o cuidado, né? E é uma coisa que te leva para um nível de respeito extremamente elevado, né? Então, assim, eu tenho hoje, a todas os meus planos hoje, eles são voltados, em primeiro lugar, para Deus, em segundo lugar, para a Daiane e para minha filha, todos. Se der tempo, vai ter o Rodrigo ali, mas é um respeito e uma dedicação ímpar, de Você verdade. começa a focar, né? Tá resumindo as E quando coisas, vai ter né? o próximo? Tá cedo ainda, tá cedo. Quando às vezes eu vejo as pessoas perguntando, eu falo, calma, calma, Você deixa fala assim, sentir um mas pouquinho. peraí, os seus pacotes de fralda não chegaram em casa ainda. Rapaz, é caro, viu, filho? É caro, viu? Olha, Quando coloca, é melhor nem colocar na ponta do lápis, Jesus né? Porque querido. senão a Nunca gente. comprei tanta fralda na minha vida. Não, aí olha pra você, não dá pra usar, não, amor. Foi só um xixizinho. Não, e é louco, cara. Meus colegas falavam, né? Em especial o Leandro, né? Leandro Queiroz, Aham. cara, ele me falava umas coisas muito engraçadas. Ele falava, nego, como que você menos esperar, já acabou, você tem que comprar de novo. E, cara, é realmente o que acontece, né? Mas é maravilhoso, vale Não, mas eu cada vou te falar uma momento. coisa, vai ser pra sempre isso. Exato. Porque assim, lá em casa eu vejo, três filhos, eles são as crianças. O Saulo fala assim: Sim. você precisa aprender que eles não são mais as crianças, são minhas crianças, Ah, sim, não vai deixa as deixar de ser. crianças em paz. Principalmente pra mãe, não vai deixar de ser nunca. Ah, tá, acho que eu também vai. Às vezes ele fala isso, mas ele puxa saco das crianças Ah, é também. difícil, cara. As crianças, 20 e poucos anos, 18, quase entrando aí nos concursos da vida e a gente chamando de criança. Ah, mas é Rô, lindo. Uhum. falando de filhos, falando de vida, qual é uma lembrança que você tem legal assim da sua infância ou da sua juventude? Cara, graças a Deus, eu cresci num ambiente muito favorável, né? Meu pai e minha mãe me deram, assim, as melhores lições de casal, de como se tratar um ser humano, né? E eu, assim, eu louvo a Deus que minha mãe me ensinou tudo, inclusive puxar a orelha quando foi preciso, né? Eu apanhei e louvo a Deus por cada surra que eu tomei. Nunca virei para os meus pais e falei, ah, vocês me bateram demais. Não, eu aprendi, né? E eu louvo a Deus porque eu falo que a gente precisa ser corrigido para a gente poder evoluir, né? E as surras que eu tomei, não somente da minha mãe, mas também da vida, Da vida. fez a gente evoluir. Mas em especial, minha mãe e meu pai, eles
Eles me ensinaram muito a valorizar coisas, né? Valorizar pessoas em primeiro lugar. E me ensinaram muito a nunca menosprezar o ser humano, sempre ter respeito. E me ensinaram uma das coisas mais lindas que eu posso guardar, que é valorizar a presença de Deus dentro de mim e usar ela para tudo que eu vou fazer na minha vida, né? Isso foi uma das maiores lições. E o futuro? A Deus. Não tem como, né? A gente faz tantos planos, mas Sim, eu me lembro que complementando essa resposta, uma lição que eu achei muito lindo foi todas as vezes que meu pai saía, às vezes, para ficar 2 dias fora de casa, por causa do trabalho dele, que ele era militar na época, minha mãe, todo dia, às 5 horas da manhã, ela deitava, dobrava os joelhos e orava. E às vezes eu levantava para ir no banheiro, eu ia lá no quarto, aí eu via que ela estava orando e alguma coisa falava comigo que ela estava orando pelo meu pai, né? E quando eu fui entendendo o que, que era um casal, eu quis isso pra mim. Então eu falei, poxa, eu quero uma mulher que seja igual a minha mãe, que quando eu sair de casa, ela esteja orando por mim, né? Então assim, minha mãe foi um exemplo ímpar pra mim, meu pai também. Mas essas lições, assim, essa, essa foto dessa situação que eu passei lá, ela nunca vai sair da minha mente, né? Da minha mãe ali de joelho, porque meu pai saiu para trabalhar, né? Isso é muito forte. bom, nosso podcast está acabando. Mas já? Você viu que passa rápido? Ah, Nem eu. tem que fazer a parte 2 aí. Vamos fazer sim, com certeza, essa parte 2, 3, 4, 5. Mas eu queria que você deixasse aí um conselho para quem aí gosta de cantar, Sim. que quer se enveredar aí por essa profissão, né? Que às vezes fica em dúvida, ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Por onde que eu começo? Queria que você deixasse aí uma dica de ouro. Sim, vamos lá. Bom, se você tem um sonho, você já tem o primeiro passo, né? Eu costumo dizer que se você acredita, se você tem talento, você acredita que você nasceu para isso, cara, vai em frente, busca opções. Na minha época tinha muito menos opções do que tem hoje. Hoje eu costumo dizer que para você conseguir, né, ter uma carreira como cantor ou como músico está muito mais fácil. Mas o principal, se dedique bastante, porque eu costumo dizer que assim você só precisa de uma oportunidade para acontecer. As maiores oportunidades que eu tive na vida, Rô, foi porque eu estava pronto, eu estava Preparado. preparado, né? E o estar preparado não quer dizer saber quando vai ser a oportunidade. Estar preparado é estar preparado para o que der e vier, né? E as maiores oportunidades que eu tive na música, eu estava preparado e essas oportunidades me levaram para muito longe. E continuo aqui me preparando para que venham mais Para as oportunidades. próximas oportunidades. Isso. Então, meu conselho é esse: acredite no seu sonho. Você, cristão, acredite no seu propósito e, como músico em geral, independente de religião, se dedique ao seu instrumento, seja cantando, seja tocando, seja o melhor que você puder. Não melhor que as outras pessoas, mas melhor que você dia após dia. Você fala, se dedique, né? Se dedique, eu fico lembrando do canarinho que tem lá em casa. Sim. Meu, ela canta demais, demais. Aí, ó. Não, E não é canta demais muito, porque viu? canta muito, ela canta demais porque ela canta demais. Sim, Acorda cantando, dorme cantando, toma sim, banho cantando. sim. Mas esse é o segredo. Eu costumo dizer que minha mãe falava assim comigo às vezes, que ela escondia o instrumento, porque às vezes eu já tinha tocado o dia inteiro e às vezes eu queria tocar de E noite. ela não aguentava mais. Minha mãe não aguentava mais, minha mãe pegava e escondia o instrumento. E que eu comecei estudando E saxofone, como né? esconde a voz? Então, não tem como. Mas isso é o legal, é quando você gosta de algo, né, Rô? Você quer fazer toda hora. E é lindo, cara. Eu olho para trás hoje, eu fui aprender música de 15 para 18 anos. Mas se eu pudesse voltar atrás com o pai que eu tenho, né, naquela época, eu tinha que começar a estudar música com 10 anos, com 8, 9, que seja. Ah, mas com 8, 9 você queria ser jogador. Então, Exato, não, vai falar para uma criança de 8, 9 anos que não vai ser jogador, que aí você faz um chororô lá. exato. Mas olha, eu conheci uma menina esses dias que eu tô até dando aula para ela. Cara, ela tem 9 a 10 anos. Cara, é uma facilidade para cantar. Eu falo, meu Deus, é incrível. Essa menina vai ser cantora. Não tem como falar que ela não vai ser. É um dom. Mas é isso, se dediquem. Sua hora vai chegar.
E aí, ó, nossa hora já chegou de encerrar. Eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui abrir um pouquinho da sua vida. A gente se conhece há tanto tempo, Muito tempo. não vou falar quanto tempo, é muito tempo. Ele falou a idade dele, então vocês já calculam a minha, Sim. então não tem muito o que esconder. Mas o Rodrigo sempre é essa pessoa assim, bem solícita, assim, bem disponível. Assim, né? Ocupado, mas disponível. Sim, por favor. Mas eu quero te agradecer que deu certo a nossa gravação. Deixar com você a nossa lembrancinha, nossa canequinha Aqui, gente, na Kombi. da Kombi. Por favor, eu gosto de caneca. E Gostei. você aí que está em casa, que ainda não segue o Rodrigo, começa a seguir, a gente vai deixar as redes sociais dele para você aí ouvir, se edificar. E quem não segue as nossas também já começa a seguir também, para você se inscrever e ficar por dentro de todas as coisas. E a gente vai ficando por aqui. Amém. Queria só agradecer também, Rô, e dizer que o sim, que quando a Rô fala para mim, Rô, eu sempre vou dizer sim, é uma construção. Então, assim, eu costumo dizer que existem pessoas que marcam a gente, né? E uma outra hora a gente conta mais coisas, mas a Rô já me abençoou muito no passado, mas principalmente me abençoa com a sua vida, com a sua história. E para mim é uma honra estar aqui. Não é vir aqui somente participar de um podcast, é ter um tempo de investimento de amizade com você. É isso. Ai, que chique, gente! Te amo! Heróis! Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.